Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre logaritmos, isto obviamente inserida então na disciplina de Matemática A do 12º ano. Sejam f e g duas funções reais de variável real, sendo que a função f está definida da seguinte forma: f de x igual ao logaritmo natural de g de x menos 2. E sabemos ainda que o domínio desta função f é exatamente o conjunto dos números reais. Nestas condições, qual das seguintes representações gráficas pode corresponder então à função g? Há g, não há f, ok? Esta função, quer dizer, estas diferentes representações pretendem então representar a função g e nós teremos que perceber através do enunciado que nos dão qual será então, ou qual poderá eventualmente ser o gráfico desta função g. Quer dizer, a função f está definida desta forma: logaritmo natural de g de x menos 2. Tens aqui uma função composta, mas eu para resolver este problema nem vou entrar muito na ideia de uma função composta. Eu vou tocar aqui num ponto que é extremamente importante, que tu devas mesmo saber, que são condições de domínio. Condições de domínios. Quer dizer, relativamente a domínios de expressões e de funções, né? Aqui estamos a falar de uma função, tu deverás saber aqui 4 condições de domínio. Uma primeira condição é se tiveres frações, ou seja, se eu tiver assim uma expressão do tipo ax sobre bx. Quer dizer, quando quiseres fazer o domínio de uma expressão numa função, né, onde tens frações e o denominador é uma expressão de x, quer dizer, o domínio será sempre igual ao conjunto de valores x pertencentes a R, tal que a condição que tu deverás colocar quando tens frações é que o teu denominador não é o x, ok? Não é o x, é todo o denominador, tem que ser sempre diferente de zero, visto que tu não podes dividir por zero. Esta é uma condição de domínio sempre que tens frações. Uma segunda condição, obviamente que isto não tem ordem, é se eu tiver radicais de índice par. Quer dizer, se eu tiver assim a raiz de um índice n, sabendo então que este n é par, quer dizer, raiz de índice par. E eu vou colocar assim, e depois aqui dentro o radicando, né, é uma expressão. Quando tu tens este tipo de situações, ou seja, raízes de índice par, no teu domínio terás que colocar uma restrição, uma condição de domínio, ou seja, serão os valores x pertencentes a R, tal que o que está dentro da raiz, o radicando, visto que tens uma raiz de índice par, o radicando tem que ser sempre maior ou igual do que zero, porque em R, estamos a falar em R, vocês mais à frente pode ser o período, aprenderão os números complexos, mas para já estamos aqui no conjunto dos reais, e no conjunto dos números reais, as raízes de índice par, quer dizer, o radicando tem que ser sempre positivo ou zero. Tens ainda um terceiro ponto que irá incidir nesta própria questão, que é se tiveres então o logaritmo não precisa de ser natural, quer dizer, o logaritmo qualquer que seja a base, e tiveres assim o logaritmo de uma expressão a de x, a condição de domínio que tu deverás colocar é a seguinte: serão os valores x pertencentes a R, tal que o que está dentro do logaritmo, ou seja, o argumento do logaritmo, tem de ser sempre positivo. Isto se pensares na função logarítmica, né? É uma função que faz assim, né? Mais ou menos isto, em termos de design gráficos, seria então o logaritmo de x. Repara que o domínio é sempre, quer dizer, R+, o domínio é R+, ou seja, estes valores de x, que serão os argumentos do teu logaritmo, terão de ser sempre positivos. Daí sempre tens um logaritmo, que será este caso, tu terás então no domínio colocar a condição de que o argumento do logaritmo, que está dentro do logaritmo, tem que ser sempre maior que zero. Nem sequer pode ser zero, ok? Tem que ser sempre positivo. E tens ainda um último caso, que é o caso de teres uma expressão onde tens tangente. Eu vou colocar assim, tangente de a de x, onde, quer dizer, a condição de domínios para expressões que contenham tangentes, tu deverás então dizer que, quer dizer, o domínio será o conjunto dos valores x pertencentes então aos reais, tal que, quer dizer, aqui o argumento da tangente, né? A tangente não existe aonde? Em π sobre 2,
mais kπ. Ou seja, o argumento da tangente tem que ser sempre diferente de π sobre 2 mais kπ, obviamente com estes valores de k pertencentes então a R. Quer dizer, fiz então assim aqui um apanhado exatamente das 4 condições de domínio que tu deverás então tomar em atenção sempre que tens algum destes casos, ou frações, ou raízes de índice par, ou logaritmos, ou então tangentes. Poderás até ter vários casos na mesma expressão, ok? Então aí farás então a interseção de todas as condições que forem necessárias colocar. Bem, feita então assim aqui uma revisão a este campo, vamos pensar agora no problema. Tens então aqui duas funções, f e g, reais de variável real, tal que f de x é igual ao logaritmo natural de g de x menos 2. Sabendo então que o domínio desta função f é R. Então quer dizer, eu vou explorar o domínio de f. Então o domínio de f, quer dizer, eu olhando para a expressão, vejo um logaritmo, então estou nesta condição, estarei nesta condição de domínio. Então abres assim a chaveta, quer dizer, o domínio da função f serão os valores x pertencentes então ao conjunto dos números reais, tal que o que está dentro do logaritmo, o argumento do logaritmo, que será neste caso g de x menos 2, tem de ser sempre positivo. Quer dizer, resolvendo aqui isto, tens então que g de x, resolvendo aqui esta igualdade, g de x terá que ser sempre maior do que 2. E agora, repara que no enunciado é dito aqui que tu sabes que o domínio da função f é R. E se o domínio da função f é R, isto implica que esta condição que nós colocamos aqui, esta condição terá de ser aqui uma condição universal, quer dizer, isto terá de ser uma condição universal. Ou seja, aqui, se o domínio de f é R, quer dizer que esta condição é sempre verificada para qualquer valor de x. O que te quer dizer que a tua função g de x, em todo o seu domínio da função g de x, para todos os valores de x, ela é sempre maior do que 2. Em toda a sua existência, a função g terá de tomar sempre imagens superiores a 2. Então é uma questão de olhares aqui para o gráfico. No gráfico A, tens aqui uma função constante que é sempre igual a 2. Bem, não pode ser igual a 2, tem que ser superior, quer dizer, esta estaria fora de questão. Aqui na opção B tens aqui uma função, eu estou a ver, por exemplo, aqui este ponto, né? Quando x é 1, o g de 1 é igual a 1, quer dizer, e 1 é menor do que 2, então não pode ser esta também. Tu terás que ir à procura de uma função em que, em toda a existência da função, os seus y, as suas imagens, sejam sempre maiores do que 2. A C também não pode ser, né? Repara que a função existe sempre com imagens inferiores a menos 2, então será a opção D. Repara, para todo o domínio da função G, a função toma sempre imagens, quer dizer, tens ali o valor 3, a função toma sempre imagens em todo o seu domínio, para qualquer valor de x, a função G toma imagens superiores a 2, neste caso até superiores ou iguais a 3, mas a condição basta que seja superior a 2. E tens de ter uma condição universal, sendo assim só pode mesmo ser o gráfico D, que representa então a função g de x. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução deste exercício. Toma nota aqui deste apanhado assim um pouco mais geral às condições de domínio de funções que tu terás que tomar sempre atenção. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar, espero que tenhas compreendido. Alguma questão, deixa então nos comentários, ok? Vá, desde já então um grande abraço.